amados irmãos, nós estamos diante da vocação de um grande profeta de Deus, aquele que vai suceder o profeta Elias, Eliseu. E Eliseu é escolhido por Deus e é chamado pelo grande profeta Elias. Ele está lavrando a terra com a junta de bois, ele está conduzindo até a última, quer dizer, ele não só manda os outros trabalhar, mas ele trabalha, apesar de ser o patrão, o filho do patrão, ele está trabalhando. Deus gosta de pessoas trabalhadoras, Deus gosta de pessoas empenhadas, Deus gosta de pessoas que gostam de trabalhar, de dar o seu melhor. É o natural de cada um. A vocação, ela é sobrenatural. Mas para que a gente chegue ao sobrenatural, a gente tem que começar do natural. Deus trabalha no nosso alicerce, né? Nas nossas capacidades naturais, no nosso temperamento, na nossa maneira de ser, né? Na honestidade, por exemplo, como vai dizer o Evangelho, das nossas palavras, das nossas opções. Na verdade do nosso viver, Deus trabalha. Como Deus pode fazer maravilhas numa pessoa disciplinada, por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa fiel, que é uma pessoa com caráter reto. Como é difícil, por outro lado, trabalhar a espiritualidade numa pessoa muito desorganizada, indisciplinada, uma pessoa que não se deixa moldar, uma pessoa que já foi muito estragada. Claro, a graça de Deus superabunda, e São Paulo vai dizer, sou o que sou pela graça de Deus. Mas essa parte natural, às vezes fica muito mal resolvida, e aí nós temos problemas sérios em espiritualidade. Muitas vezes a gente trabalha uma pessoa no lado espiritual, mas a sua humanidade está tão aquém, foi tão ferida, foi tão estragada, por exemplo, a sua sexualidade, a sua maneira de se tratar, de tratar os assuntos como trabalho, como família, como saúde, que às vezes fica muito mais difícil. Então a gente dá um pouco mais de trabalho a Deus. Por outro lado, as pessoas muito boas naturalmente, elas têm um pouco mais de dificuldade também de se deixarem trabalhar pela graça de Deus, porque elas confiam muito em si, como todo mundo elogia, como todo mundo gosta dessas pessoas, e essas pessoas se tornam um pouco orgulhosas e duras até. Por isso elas precisam muito da humildade. A graça de Deus faz a sua parte, mas nós precisamos fazer a nossa. Seja cortando os excessos do orgulho, da vaidade, de achar que somos bons só Deus, né? Ou também preenchendo os vazios da nossa humanidade que foi estragada, né? pelos nossos erros, pelo nosso passado de indisciplina e pelos nossos excessos. Mas a graça de Deus, quando encontra uma pessoa de coração aberto, ela faz maravilhas. É o que Elias viu, Deus mostrou a ele na pessoa de Eliseu, o homem certo para seguir os seus passos, para depois assumir o seu ministério. Então Elias faz um gesto muito lindo, bíblico. Ele cobre Eliseu com seu manto. Cobrir alguém com seu manto significa: você está recebendo a minha missão. O mesmo manto que me cobre agora cobrirá você. A mesma missão que me cabe, caberá agora a você. E é bonito, Eliseu entende isso. Ele só pede assim: deixa-me me despedir dos meus pais, deixa eu abraçar os meus pais. Ele era um bom filho, com certeza, um menino trabalhador, um homem muito esforçado. Então ele vai se despedir dos pais, e Elias diz: vá e volta, pois o que te fiz eu? Ele pergunta, e Eliseu entende muito bem o que essa pergunta significa. Quer dizer, você não se pertence mais, você agora pertence ao Senhor. O manto de Deus está sobre você. Você agora está debaixo da proteção de Deus. Você agora vai ser um homem completamente dedicado a Deus.
Ele retirou-se, tomou a junta de boi e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, a sua carne deu de comer à sua gente. Uma pessoa que cumpre aquilo que Jesus vai dizer lá na frente dos seus apóstolos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e depois me siga. E como ele disse para o jovem rico, só uma coisa te falta, vai vender os seus bens, dá aos pobres e depois segue-me. Ele, até a junta de boi, ele matou, deu a comida para aqueles que trabalhavam sempre com ele, uma forma de agradecer, cumpriu a parte dele, aquela vida acabou-se para ele e foi viver da providência, foi anunciar a palavra de Deus. E nós temos um grande homem que vai substituir Elias e também que vai ser muito ousado, né? Um homem muito prático. Quando Elias está morrendo, ele vai dizer, quando Elias vai partir, vai ser arrebatado, ele vai dizer assim, vou lhe pedir uma coisa, o que é? Dá-me uma porção dobrada do teu Espírito. Ele pediu esse ministério, ele queria ter aquele poder de Elias, mas de uma forma dobrada, não para a sua glória, mas para glorificar a Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era fraco, que somente com a graça de Deus e com aquele Espírito que animava Elias, ele ia conseguir continuar aquela obra tão grande que o profeta já tinha começado. Por isso, o salmo de hoje, o Senhor é a porção da minha herança. É preciso tomar esse salmo num sentido muito prático também. O Senhor é a minha herança. Quando a gente entrega a nossa vida completamente ao Senhor, a gente tem que saber que Ele cuida de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não tenho mais seguranças humanas, minha segurança é o Senhor, minha herança. O que eu quero levar deste mundo é a graça de Deus. Minha riqueza é pertencer a Deus. Claro, Deus sabe que a gente precisa de bens e não vai faltar, né? Também a gente vai passar por dificuldades, mas nunca vai nos faltar o essencial. Mas o nosso essencial, acima de tudo, é um só, é estar na graça de Deus, é estar com o Senhor, é saber que Ele cuida de nós e se nós o temos, se buscamos o seu reino e a sua justiça, tudo mais nos será dado com acréscimo. Por fim, no Evangelho, Jesus vai falar justamente para sermos como Eliseu, ter homens e mulheres de palavra, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Comentando um preceito antigo da lei que dizia: não jureis falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. A questão do juramento, não é? Jesus vai fazer uma correção, ou vai levar essa lei à perfeição quando ele diz: não jureis de modo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem jureis por Jerusalém, que é a cidade santa, nem jureis pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer com que um fio de cabelo torne-se branco ou preto, né? Por mais que a gente não se preocupe, hoje a gente pode pintar, mas daqui a pouco teima, né? As mulheres são bem exemplo disso, elas pintam, é engraçado, no começo da peregrinação estão todas muito bonitas, pintadas, vai passando os dias e os cabelos brancos teimam e voltam. A natureza é muito forte, né? A natureza é muito forte, a gente não consegue dominar nem o nosso lado natural, quanto mais as coisas espirituais. Então, não jurar de forma nenhuma, mas dizer sempre a verdade. O inimigo é o pai da mentira. Até quando ele diz uma meia-verdade, é para chegar a uma mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele não consegue dizer a verdade, porque a verdade é Jesus. E Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus está nos pedindo para permanecer nele. Tudo, as nossas palavras, os nossos juramentos não são necessários, mas a gente tem que ter essa confiança que eu estou na presença de Deus, que eu não preciso usar do nome de Deus, nem das coisas santas de Deus, ou até da minha própria autoridade para fazer-me crível, né? E eu tenho que ser confiável porque eu ando com Deus e eu sempre digo a verdade.
As pessoas já sabem, se eu disser que é não, é porque é não. Se eu dizer que é sim, é porque é sim. Não é? Então, ter palavra, ser uma pessoa de palavra. A gente aprendia antigamente que a riqueza de um homem, por exemplo, era a sua palavra, né? Se o homem desse uma palavra, estava dada e aquela palavra era honrada, né? Como é necessário isso, por exemplo, no casamento. Os casais chegaram diante do altar de Deus, livre e conscientemente, foram feitas aquelas 3 perguntas. Você está aqui aceitando essa outra pessoa livre e conscientemente? Sim. Você promete amor e fidelidade por toda a vida? Sim. Você está disposto a receber os filhos que Deus lhe quiser confiar e educar na lei de Deus e da igreja? Sim. Depois se casa, não quer ter filhos. Se casa, qualquer coisinha, não, o amor acabou, agora vamos separar, né? Eu não sabia, eu era muito jovem, isso e aquilo. Não, a nossa palavra empenhada não é brincadeira. Casamento é algo sério. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Assim também a vocação, né? Quantos de nós sacerdotes temos fraquejado na nossa vocação? Será que Deus chamou a gente só para ser padre durante algum tempo? Será que Deus agora vai ter outro caminho para nós? Tu és sacerdote eternamente. Um dia eu livremente disse, você quer ser um sacerdote da lei de Deus e da igreja? Sim, quero. Você quer com a graça de Deus? Quero. A gente afirmou livre e conscientemente, deu a nossa palavra, deu o nosso sim e Deus confiou em nós. Confiemos também. Esse sim seja como o sim de Nossa Senhora. Quero terminar com o sim de Nossa Senhora. O sim de Nossa Senhora foi em Nazaré, né? Mas depois do sim de Nossa Senhora, quantas coisas difíceis ela teve que passar. Quando São José descobriu que ela estava grávida sem entender e para poupá-la resolve abandoná-la em segredo. Quando ela teve que ir para Belém com 9 meses de gravidez, quando ela teve que fugir com São José para o Egito, quando teve que viver escondida lá em Nazaré, quando ela perdeu o filho durante 3 dias, né? Ela disse o sim dela. Amém, se cumpra. Não entendia. Quando dava alguma palavra a Jesus, Jesus dizia alguma palavra, ela não entendia, ela não rejeitava, ela guardava no coração, ela lembrava daquela palavra, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E ela levou essa fidelidade até o final. E principalmente ela diz sim, por isso que permanece de pé na cruz. É a mãe da fé. É a mãe da fé. Por isso que Deus honrou a fé de Nossa Senhora e hoje ela é a onipotência suplicante diante de Deus. Ela é a criatura que foi mais elevada, porque Deus honra aqueles que são fiéis. Deus honra quem diz o sim e segura esse sim, mesmo no meio das maiores adversidades, mesmo quando a gente não consegue entender por que é que Deus está fazendo isso comigo, por que Deus não me responde, por que Deus não age. Não existe porquê, existe apenas guardar no coração, esperar e lembrar que se eu for fiel, Ele será sempre fiel comigo. Ele cumprirá as suas promessas, mesmo que elas tardem, mesmo que seja tão difícil de esperar. Então, confiemos no Senhor, façamos como Eliseu e principalmente como a Virgem Maria, digamos o nosso sim, sigamos a nossa vocação, seja de casado, de sacerdote e religioso, de leigo, consagrado, solteiro, casado, na profissão, tenhamos essa retidão e essa prontidão em obedecer, em seguir a Deus e a sua vontade para nós, que Ele, com certeza, glorificará a nossa vida, como fez com os santos, como fez com sua Mãe Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima.